Estou muito feliz, porque para mim é um enorme medo estar na frente ensinando para adultos. Eu fico extremamente assim, me sentindo intimidada, digamos assim. Não pelas pessoas que estão aqui, mas pela seriedade do texto com que eu estou lidando. Não é um texto literário igual eu estou acostumada a lidar na sala de aula, um texto de língua portuguesa, mas é um texto santo. Então, é com muito temor que eu abro a Bíblia para vir aqui na frente e compartilhar com vocês a palavra do nosso Senhor. Então, eu vou fazer uma outra oração e vou pedir para o Senhor nos abençoar e nos conduzir nesse momento. Peço que os irmãos abaixem as cabeças. Senhor Jesus, muito obrigada pelo momento em comunhão com os irmãos. Obrigada, Senhor, porque temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, como igreja, como parte, Senhor, do mesmo corpo. Enquanto, Senhor, tantos não têm com quem dividir, Senhor, e compartilhar a sua fé, nós fazemos parte da família do Senhor, porque fomos lavados pelo mesmo sangue e compartilhamos, Senhor, da fé no mesmo Deus. Então, Senhor, por mais diferente que sejamos, por mais diferente que sejam os nossos passados, as nossas escolhas, os nossos contextos sociais, Senhor, obrigada porque temos o Senhor que nos une debaixo das suas asas, Senhor. Por causa do seu sangue, Senhor, nós não nos sentimos sozinhos, porque compartilhamos, Senhor, com outras pessoas o mesmo lugar no futuro, Senhor, que é o céu, debaixo, Senhor, do teu cuidado. Então, muito obrigada, porque temos a oportunidade de compartilhar a vida na terra, enquanto ainda estamos aqui, com essas pessoas, Senhor, que buscam juntos por conhecer mais a tua palavra. Obrigada, Senhor, obrigada, porque esse talvez seja o desejo de muitos crentes, Senhor, que estão sozinhos, mas nós estamos aqui tendo o privilégio de comungar com a tua igreja, que não é aquela que pertence a uma placa, que se reúne apenas a quatro paredes, mas aquela, Senhor, que desfruta, Senhor, da mesma esperança no mesmo Deus. Muito obrigada por esse privilégio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, minha gente. Semana passada eu comecei falando sobre como que Deus, ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Jesus. Engraçado, né? Quando a gente vai falar sobre Deus, a gente fala Jesus, é quase que automático, mas Jesus ou Cristo encarnado ainda não tinha vindo aqui para a terra. Então, quando Deus estava vendo o clamor do seu povo lá no Egito, ele sabia de todas as coisas. Ele sabia do sofrimento, ele sabia do clamor, ele sabia por que o povo de Deus tinha ido para lá, ele sabia como é que ele ia tirar, e ele sabia disso tudo, porque ele havia planejado todas essas coisas. Tudo isso jamais, por mais que no nosso ponto de vista, na nossa perspectiva horizontal, tivesse tudo fora do controle, o povo de Deus tinha sido chamado, Abraão tinha sido tirado da terra de Ur, eles tinham caminhado, aí tinha parado no Egito, aí tinha José sido levado para lá escravo, aí José levanta como vice-governador, aí José leva todos os seus parentes lá para o Egito, aí você fala assim, agora eles vão se tornar um povo, todos eles viram escravos, e aí de repente Faraó se enciuma de quanto aquele povo era numeroso, manda matar todos aqueles homens. Deus levanta Moisés, coloca esse Moisés, esse hebreu, dentro da casa de Faraó, e todo mundo fica assim, agora sim, agora esse homem hebreu está colocado num lugar de poder, ele vai nos livrar. O que Moisés faz? Foge para o Egito, fica 40 anos escondido pastoreando ovelhas. E aí o povo de Deus clama, Deus chama esse homem, que não era muito fã de briga, para voltar para o Egito, para enfrentar o seu meio-irmão
que tinha sido criado junto com ele, que agora era Faraó, para tirar os seus outros irmãos, esses de sangue, do Egito. Todas essas coisas tinham acontecido e na perspectiva dos hebreus, agora sim. E aí Deus enche esse homem de coragem e também de um irmão que tinha muita coragem, tanto quanto a coragem que faltava em Moisés, Deus colocou em Arão. E aí Deus começa a trabalhar. Deus, para entender a história da Páscoa, na verdade, para entender a Bíblia, a gente tem que entender uma coisa, que a Bíblia, ela não conta várias histórias picotadas, como se elas não tivessem conexão uma com a outra. A Bíblia, ela conta a história, uma única história, com vários episódios que acontecem separadamente, mas todos os nomes sussurram para um único nome. Todas as vozes ecoam para um único nome. Então, não é como se as coisas fossem acontecendo de forma desconexa. Então, quando a gente pega lá em Apocalipse, a gente pega aquele texto que fala que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, a gente fala assim, bom, o mundo nem existia e Deus já havia previsto o sacrifício de um Cordeiro. Quando a gente pega lá em Gênesis 3:10, que fala sobre o filho, o descendente de Eva, que pisará na cabeça da serpente e este lhe ferirá o calcanhar, aqui já estamos falando sobre Jesus. E aí, quando lá no Novo Testamento, uma das passagens que eu mais gosto da Bíblia, Jesus tinha acabado de ser crucificado, e aí os discípulos super desapontados, cada um voltando para sua casa. Jesus tinha sido sacrificado na sexta, e aí eles estão todos voltando para casa, tristonhos. Aí tinha dois desses discípulos, Cleopas e um outro que a Bíblia não fala o nome, e aí eles estão, poxa vida, eu não acredito que isso aconteceu com Jesus. E aí de repente uma pessoa encosta do lado deles, e aí ele fala, o que vocês estão conversando? E aí ele fala, mas você é o único aqui que não está sabendo do que aconteceu? É porque aconteceu que veio Jesus, o Cristo, e nós acreditamos que esse seria o Redentor de Israel. Nós acreditamos que ele seria aquele que tiraria o peso dos ombros dos judeus. E o que é engraçado é que Jesus era o único que sabia tudo o que tinha acontecido. Era exatamente Jesus o que conhecia a história por completo. Ele estava lá, inclusive. Ele era que sofreu todas as coisas. E aí Jesus pega e fala assim, mas gente, como vocês são devagar para entender todas as coisas? E aí Jesus começa a arrolar a Bíblia lá desde Moisés. Jesus usa a Bíblia para contar a história dele mesmo. Porque a história da Bíblia é uma história que volta sempre para Jesus. E Jesus faz isso, ele fala assim, mas é tão difícil para vocês entenderem as profecias. Vamos voltar lá para Moisés. E ele volta lá para Moisés. Porque era necessário que o povo, que os novos cristãos entendessem o Antigo Testamento, como nós estamos fazendo aqui agora. Se não entendemos tudo o que aconteceu lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, nas profecias feitas, no sofrimento do povo de Deus, no sacrifício do Cordeiro, a gente não entende toda a história da redenção na cruz. E Jesus fala isso. Vamos voltar lá em Moisés. Ele fala isso lá em Lucas 24, naquele texto do caminho de Emaús. Não sei se vocês lembram-se de cabeça, mas é isso. E aí, Jesus voltando, ele fala, mas gente, vocês não entendem nada do que as profecias disseram? Será que vocês entenderam que Jesus teve que passar por todas essas coisas? Então é isso que a gente vai fazer. A mesma coisa que Jesus fez com o Cleopas e com o outro discípulo. Vamos voltar aqui para o que estava acontecendo lá em Moisés. Vamos então entender aqui o contexto. Vou pular um pouquinho a história. Deus, através de Moisés, já havia feito as 9 pragas. Ele já havia enviado as pragas transformado o Nilo em sangue. Depois,
O Egito tinha se enchido de rãs e moscas, depois gafanhotos, a escuridão, o Egito, os animais tinham todos ficado feridos e mortos, tinha pereba purulenta em todas as pessoas e todos os animais, e piolhos, e saraivada de fogo, enfim, todos os tipos de pragas que a gente já conhece. Mas sabe o que é engraçado? Quando a gente for, se algum dia vocês cobrem isso do pastor André, cada uma dessas pragas representava algo. Na verdade, foram 9 pragas mais uma. São 3 grupos de 3 pragas. E cada uma desses 3 grupos de pragas representa algo que Deus gostaria de tirar do coração do povo hebreu. Se Deus quisesse estalar os dedos e matar todos os egípcios e deixar o povo de Deus sair sem nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de trabalho, Deus poderia ter feito isso. Mas não bastava tirar o povo de Deus do Egito. Tinha que tirar o Egito de dentro do povo de Deus. Eles haviam ficado lá por centenas de anos e eles já haviam assimilado muita coisa da cultura do povo egípcio. Eles já tinham assimilado, por exemplo, os preceitos idólatras que fazia parte da cultura e da teologia do Egito. Eles já tinham entendido, eles já tinham absorvido essas coisas que faziam parte de uma cultura politeísta. Então, Deus realiza e Deus endurece o coração de Faraó, e a Bíblia faz questão de repetir isso várias vezes, porque Deus tinha um propósito para revelar o seu poder para o Egito, mas também para purificar e santificar o povo de Deus. Era com o povo de Deus, que ele era com o seu próprio povo, que Deus queria comunicar através de todos aqueles sinais e maravilhas no Egito. Então, você vê como que o povo de Deus, ele estava contaminado pela perspectiva teológica do Egito. Quando eles saem, Moisés sobe lá em cima do morro, do monte, para poder receber de Deus as 10 leis. E aí, quando ele desce, o povo de Deus tinha feito um bezerro de ouro. Ele tinha passado pouquíssimo tempo, porque o povo de Deus tinha absorvido um punhado de coisas que faziam parte de uma cultura que era desprezível para o Senhor. Então, todas aqueles 9 pragas tinham a ver com: voltem-se para mim, eu sou o único Deus, o Nilo não é mais importante, todas essas coisas são minhas. Deus estava tirando o Egito de dentro do povo de Israel antes de tirar o povo de Israel do Egito. Mas isso é um estudo para um outro momento. Mas aí tem a última praga. E essa última praga, ela é a praga das pragas. Ela é a praga das pragas, mas ela também é um anúncio, ele é um aviso, ele é assim, um espelho sujo daquilo que seria refletido lá na frente. Então eu quero que os irmãos abram lá, por gentileza, em Êxodo 12. Desculpa, vamos lá. Êxodo 10, 27, depois a gente pula para o 12. Todo mundo achou? Amém? Amém. Então tá. Então eu vou começar aqui no Êxodo 10, aí eu vou ler o 27, 28 e 29, só para vocês entenderem como é que foi a última conversa entre Moisés e Faraó. Moisés fala assim, Deus fala assim: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixá-los ir. Então eu queria só ler esse versículo de novo, para vocês entenderem e reforçar que Deus tinha um propósito quando Deus mesmo endurece o coração de Faraó. Não é porque Faraó estava sendo
um robô, uma marionete na mão de Deus. Faraó, com a sua inclinação natural para o mal, junto com os propósitos soberanos de Deus. O coração de Faraó endureceu. E aí disse Faraó: meu irmão, você tem uma bênção. Eu falei igualzinho minha mãe. Quem que conhece minha mãe? Ninguém, né? Só você, Aninha. É engraçado, a gente evita se tornar igual a mãe da gente. Não, nunca que eu vou falar isso. Aí você fica adulta e vira sua mãe. E aí, a última coisa, a última conversa entre Faraó e Moisés foi essa aqui, ó. Retira-te de mim e guarda-te, que não veja mais o seu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó ameaçou Moisés: se eu te ver de novo, eu vou te matar. E aí Moisés respondeu: bem disseste, nunca mais tornareis a ver o meu rosto. E aí ele continua, ele falou o seguinte: mas ainda uma praga você vai sofrer. E aí ele começa a falar: você vai sofrer uma coisa que você nunca imaginou sofrer. Vai ser uma dor que você nunca imaginou sofrer. Ou uma dor que você nunca imaginou sentir. Se você acha que ver o seu rebanho todo morrer, suas plantações todas acabarem-se em gafanhotos, o seu rio, o mais importante do mundo, virar sangue, se você acha que isso te trouxe prejuízo financeiro, você não sabe de nada. É agora que você vai ver o negócio acontecer. Você vai sofrer uma coisa que você nunca mais vai se recuperar. Nem você, nem o seu império, nem o seu reino. E aí, eles têm essa conversa: Faraó, some daqui, senão eu vou te matar. Se eu te ver de novo, eu vou arrancar sua cabeça. Moisés disse: você realmente nunca mais vai me ver. Pode ficar tranquilo. Moisés vai embora. E aí, pulem lá para Êxodo 12 e 21. Eu estou pulando porque Deus fala para Moisés, depois Moisés fala para o povo. E aí fica a mesma coisa repetida duas vezes. Mas se vocês quiserem ler em casa, é a mesma coisa sendo falada. Deus dizendo para Moisés, Moisés vai e escreve. Depois Moisés vai e repete a mesma coisa para o povo. E aí Moisés fala o seguinte. Estou no 21, Êxodo 12, 21. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiro segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Páscoa é passagem, saída. Tomai um molho de isopo, uma bucha, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. E quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vocês saírem daqui e vocês forem para o Egito, para a terra que vocês vão receber, que é aquela que eu prometi para Abraão 500 anos atrás, não se esqueçam desse rito. Não se esqueçam de fazer isso sempre como memória. E quando vossos filhos lhe perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Vamos pensar aqui em todas as coisas que estão implicadas e em algumas ordens específicas que o Senhor deixou para o povo de Deus, que são repetidas lá em Jesus para nós. A primeira coisa é: mate um cordeiro.
Não há salvação sem a morte do Cordeiro. Não tem como haver resgate ou libertação sem que um Cordeiro perfeito derramasse o seu sangue. Eles não tinham a menor ideia do que significava isso para quem viveria 2.500 anos depois. Mas o Senhor estava fazendo um prenúncio daquilo que aconteceria com Jesus lá no Calvário. Não existe maneira de ser salvo se um sangue não for substituído por outro. Todas as casas seriam visitadas pelo anjo da morte e o sangue do filho mais velho seria ceifado, seria colhido. Mas um sangue substituto foi entregue ao anjo destruidor. Esse sangue é o sangue do Cordeiro morto aqui. Para nós, esse sangue é o sangue de Jesus. Nós merecemos a morte e o pecado porque nascemos em pecado. E não existe salvação para nós se não for pelo sangue de Jesus. Para eles, ainda era um cordeiro. Não é, seja melhor, tente mais um pouco, faça um pouco de caridade, faça um pouco de penitência. Que tal se você doar algumas das suas coisas ou sofrer um pouco? Que tal se você tentar um pouquinho mais ser melhor? Não é assim que o Senhor salvou seu povo aqui no Egito. Não foi por coisas que os egípcios fizeram por eles mesmos. Porque se os egípcios fossem capazes de se salvarem, um cordeiro jamais seria necessário. A morte do cordeiro era inútil, o sacrifício de Jesus era desnecessário e a gente poderia ser os nossos próprios deuses. O sacrifício do cordeiro é a prova clara, absoluta, de que o homem e os israelitas aqui eram incapazes de salvar-se a si mesmos. E ele disse: não tem salvação. É preciso que o sangue do filho mais velho seja substituído pelo sangue do cordeiro imolado. Isso vai ser repetido lá em Jesus na cruz. Eu queria que vocês abrissem, por gentileza, 1 Coríntios 5, eu vou abrir também. 1 Coríntios 5. Eu vou começar a ler o versículo 7. 1 Coríntios 5, 7. Todo mundo está nele? Amém. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova a massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, os pães sem fermento, aqui da época da Páscoa, da sinceridade e da verdade. Jesus é o Cordeiro que lá no Antigo Testamento foi imolado. Ele foi imolado em forma simbólica, mas o anúncio havia sido dado. A segunda ordem que Moisés dá aqui é: espalhe sangue nos portais. Aqui ele chama de outro nome. Fred, lê para mim aqui de novo, Êxodo 12, 22. Só para ler do jeitinho que está na Bíblia. Eu falo bucha, eu falo esponja, porque eu falo com os meus filhos. Então, era tipo um trem que absorvia um monte de sangue e ficava aquilo gotejando e sujando a roupa das pessoas. Quem pegasse aquele sangue para passar no umbral da porta, não havia jeito de não ser
contaminado, sujo, com o sangue que estava sendo passado pela casa. Mas leia aí para mim, o Fred. Tomai um molho de sopo, molhai o sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã. Exato. Parece aquelas estopas também, né? Para utilizar. Sim, sabe, na minha cabeça, como eu sou uma pessoa moderna, sabe aquele trem que a gente usa para poder encerar carro? Toda vez que eu via estopo, na minha cabeça vinha aquele negócio de encerar carro. Mas é justamente uma coisa que absorve e passa. A salvação vinha para aquela casa que estava sinalizada. Não era uma coisa que pertencia ainda ao coração. Mas eu precisava, deixa eu só terminar o meu raciocínio aqui antes que eu de estar dentro da casa. O sangue seria passado, a marca seria feita na casa. Qualquer pessoa que entrasse na casa entrava por baixo daquele sangue. E a ordem de Moisés era: fique dentro, não saia. Sabe por quê? Porque como esse povo tinha sido profundamente aprendido os costumes, e eles estavam acostumados a ver magia barata, feitiçaria barata. Inclusive os feiticeiros de Faraó tentaram reproduzir muitas vezes a obra de Deus. Os feiticeiros reproduziam por obra de fantasia ou enganação. Então o povo de Deus estava acostumado a ver mágica, mas uma coisa que era totalmente falsificada. Então era muito possível de uma pessoa do povo de Deus tentar procurar salvação fora. Algo terrível vai acontecer, algo ruim vai acontecer, mas não saia de casa. Se você saísse, significava que você estava procurando, estava tentando achar salvação que não fosse debaixo dos umbrais daquele sangue, daquela porta. E hoje, para nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, mas a ordem do Senhor Jesus é: comunguem, fiquem dentro, fiquem no aprisco, fiquem juntos. Não adianta tentar ser uma pessoa que procura a salvação sozinha, a salvação é individual, mas o crescimento e a santificação, ela depende de um corpo. A vida depende de um corpo. Você não consegue decepar uma mão e ela continuar viva. Ela vai apodrecer. O corpo vai continuar vivo. Aquela mão daqui a pouco está cheia de mosca e está fedendo. Fica dentro. Junta. Fica perto. O seu familiar, o seu pai, a sua mãe, o seu filho. Naquela época as famílias eram grandes e eles viviam em muitas pessoas no mesmo lar. Cada casa era uma igreja. Cada casa era um corpo, um grupo de pessoas que comungavam da mesma fé. E hoje nós temos a audácia de acharmos que nós sozinhos conseguimos manter vivas as chamas da nossa fé, sendo um crente que assiste vídeo de YouTube. Não estou falando dos irmãos aqui que estão em casa, não é isso. Eu não estou fazendo nenhum ataque pessoal. É que o Senhor sonda o coração de quem está em casa. E quem não vem porque tem uma condição de saúde, e quem não vem porque se acomodou num lugar que você não precisa de estar dentro. Fique dentro, fique junto. Porque juntos nós, como eu disse na oração, comungamos da mesma fé. Se um irmão tropeça e cai, a gente abraça, pelo menos é assim que deveria ser. Se alguém começa a ficar distante, a gente traz para dentro de novo, pelo menos deveria ser assim. E nós temos reproduzido um discurso, que eu fiz muito parte desse discurso,
de que a igreja é cheia de defeito, então é melhor eu ficar sozinho e ser uma pessoa melhor sem incomodar. Gente, isso é uma falácia de Satanás. Não existe comunhão sozinho, comunhão com Deus, sendo que eu não quero ter comunhão com os meus irmãos. É um contrassenso. Que tipo de ser humano superior e inigualável em santidade que eu acho que eu sou tão boa que eu não posso congregar com outros irmãos que têm defeitos, que têm pecados, que têm dificuldades. Isso é um absurdo. E eu fui dessas. A adolescência para todo mundo é uma fase terrível. Para mim foi pior ainda, porque eu reproduzi esse tipo de mentira. Porque, na verdade, eu estava com muita vontade de desobedecer a ordem, fique dentro. Porque fora nem existe salvação e também não existe ninguém para cuidar de mim. Então, eu sou, entre aspas, livre. Eu sou super livre para ser ceifada pelo anjo da morte, porque eu estou longe do sangue do Cordeiro. Quando a gente se depara com igrejas com problemas, e todas elas são, a nossa tendência principal é achar que se eu sair, eu vou encontrar uma outra melhor. O que faz uma igreja ser um lugar separado por Deus para santidade e salvação não são as pessoas dentro dela, é o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Todos nós, a começar de mim que falo para vocês, somos absolutamente pecadores e indignos. Então, não existe lugar fora daqui que será melhor para você. Aqui nós temos a única coisa capaz de nos salvar. Estamos debaixo do sangue que santifica as nossas vidas. Estamos debaixo do umbral. É a única coisa capaz de nos santificar. Se eu já sou ruim dentro da igreja, meu irmão, vocês não imaginam fora. É uma falácia de Satanás para reproduzir essa mentira que esfria o corpo de Cristo, que distancia o corpo de Cristo, que deixa as pessoas distantes, que deixa as pessoas sem amizades com os crentes. A gente vê uma diferença brutal entre uma criança que cresceu na igreja 30 anos atrás e uma criança que cresce na igreja hoje. Claro que nós tivemos o advento da pandemia, isso foi uma coisa totalmente fora da curva, vamos colocar esses 2 anos entre parênteses. Mas há 30 anos atrás existia um cuidado de trazer os filhos à casa do Senhor, de criar entre as crianças uma amizade entre eles, para eles falarem, na igreja eu tenho amigos. Na igreja, eu tenho amigos na escola, mas eu tenho amigos na igreja também, são meus coleguinhas. Mas hoje a gente não vê nem essa relação de amizade entre as crianças da igreja, nem entre os jovens, nem entre os adultos, porque é uma tendência ao isolacionismo muito grande. A Bíblia diz, fique dentro. Moisés vai falar isso lá no Antigo Testamento e lá no Novo Testamento. Paulo vai escrever cartas e cartas e cartas. Vocês podem ler Coríntios, Romanos, Filipenses, que vai falar sobre a vida em comunidade de fé. Ele não vai pregar para as pessoas que resolvem ser um eremita que crê sozinho em Jesus lá no meio do deserto. Essas pessoas existem, mas elas são a exceção. Nem todo mundo é João Batista que vai para o meio do deserto, veste roupa de camelo e come abelha. Eles são a exceção, são chamados muito específicos. O Novo Testamento, quase todo depois dos Evangelhos, é um chamado a fique dentro, vamos comungar. O Antigo Testamento, Moisés diz, fique dentro, passe os umbrais e fique dentro. E agora eu vou terminar. A última ordem, repita, vou ler aqui para vocês. E quando vossos filhos nos perguntarem que rito é esse, vocês responderão, é o rito da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos do Egito, feriu os egípcios, livrou nossas casas. Não, era isso aqui não. Vocês vão repetir esse estatuto para sempre.
A ordem de Moisés é: repita isso com os seus filhos, os seus netos, os seus tataranetos, os seus tatataranetos. Porque existe um propósito. Primeiro, porque seus filhos precisam saber que eles foram tirados do cativeiro do Egito. Mas existe um outro cativeiro que eles ainda estão presos, o cativeiro do pecado. Mas existe um outro motivo. Imaginem comigo, meus irmãos, assim, você está lá, ano 30 depois de Cristo, de repente, um homem aleatório é crucificado numa cruz, é morto numa cruz, acontece um terremoto, ele fazia uns milagres. Como é que o povo judeu iria entender que esse homem é o Cordeiro? Jesus jamais seria reconhecido pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, pelas mulheres e pelos homens que se converteram naquela época, se no dia da Páscoa esse mesmo homem fosse crucificado de um jeito que foi previsto por muitas vezes, com sangue vertido, com suas roupas rasgadas, com as suas mãos perfuradas. Se isso não tivesse acontecido, se essa história não tivesse se repetido por gerações e gerações e gerações e gerações, o Filho de Deus teria vindo na terra e ele não seria reconhecido. Se Jesus não tivesse sido morto no dia da Páscoa, e ele mesmo tivesse dito: esse é meu corpo, esse é o meu sangue, fazei isso até que eu venha. Se Jesus não tivesse feito e passado, se todas essas coisas não tivessem passado de pai para filho, o sacrifício de Jesus poderia ter acontecido, mas ele não seria reconhecido pelo seu próprio povo, nas suas próprias profecias. Então, todas essas coisas que foram passadas de geração em geração em geração, era um aviso. Abram os olhos espirituais, porque um dia isso vai acontecer de novo. Um novo Cordeiro vai... E vocês precisam estar atentos para ver quando isso acontecer novamente. Não vai acontecer exatamente do mesmo jeito, porque a Bíblia foi mostrando maneiras que esse Cristo, que esse Cordeiro seria sacrificado, mas essa história foi repetida e repetida e repetida e repetida. Jesus deixou uma ordem parecida para nós. Na última ceia, ele parte o pão, ele bebe o vinho, ele fala: esse é meu corpo, esse é meu sangue, fazei isso em memória de mim. O Senhor pede para que a gente faça exatamente o que Moisés falou para o seu povo fazer lá no Antigo Testamento. Façam um memorial. Não deixem os seus filhos esquecerem daquilo que aconteceu comigo. Não deixem os seus filhos acontecerem o que aconteceu na Páscoa no Antigo Testamento. Porque isso aqui terá serventia para aqueles que tiverem os olhos espirituais. Nós não estamos esperando um novo Cordeiro vir e a gente precisa prestar atenção se vai vir um outro Messias. Não é isso. Os nossos olhos precisam estar atentos para aquilo que já foi. Nós precisamos estar sempre repetindo, porque essa é a fagulha, essa é a chama que mantém a nossa fé acesa. Para que a nossa salvação seja alimentada, para que a nossa santificação aconteça todos os dias, nós precisamos repetir, repetir. Claro que cada igreja tem uma maneira de lembrar. A nossa igreja tem o hábito de uma vez por mês. Tem outras igrejas que têm o hábito de uma vez por ano. Tem outras igrejas que acontece todo domingo. E eu conheço pessoas que bebem o sangue, o vinho e o pão como memorial de Cristo todos os dias. Mas o negócio é: não deixem de se lembrar daquilo que aconteceu. Porque a memória é um gatilho para aquilo que acontece no coração. A gente pode estar assim super de boa, tá tranquilo num sábado da tarde. De repente você se lembra de uma má resposta que você recebeu 3 anos atrás. Na sua cabeça aquilo já, pelo menos na minha, sou uma pessoa naturalmente rancorosa. Eu já fico pensando: se eu podia ter respondido isso, eu podia ter
dado essa resposta, eu podia ter revidado de tal forma, eu já fico pensando em várias maneiras de me vingar. Porque para o mal, o memorial é uma coisa ruim. Mas a memória existe, ela é um gatilho do coração. Se a memória existe para o mal no coração do pecador, quão bem pode fazer o memorial quando Jesus trabalha nele? Então, nos lembremos de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O sangue de Jesus estar dentro e lembrar daquilo que Deus fez no passado e Jesus fez novamente, mas é o sacrifício eterno e perene e imutável para a nossa salvação e para o crescimento da sua igreja. Meus irmãos, semana passada eu não abri nenhum momento para perguntas, mas a escola bíblica é um momento de pergunta. Eu terminei, eu fiquei tão apavorada. Hoje eu queria perguntar, vocês ficaram com alguma dúvida, ou algum comentário, ou algum, sei lá, alguma coisa? Fala, Fred. Só um comentário a respeito do escopo, né? Que a gente fala bucha, né? E tudo mais, né? É mais ou menos isso, só que era feito com uma planta, né? Só que é uma planta. Então tem que pegar, fazer usar. É um galho. Os galhozinhos assim. Fazia a plantinha e juntava para usar. Ah! Massa. Engraçado, é verdade. Agora você falando nas historinhas de escola bíblica, você vê o galhozinho, mas eu nunca associei a imagem de uma planta. Na minha cabeça eu achei que era realmente uma bucha. Então é um galho, uma planta. Obrigada, Fred. O que mais, minha gente? Mas ele juntava. Na junção ficaria parecido com uma bucha. Será que é por isso que a Igreja Católica tem a tradição até hoje de juntar uns raminhos e fazer assim? Provavelmente. Eles têm essa prática. O que mais? Um detalhe do esopo, que na época também não existia papel higiênico, né? Então ele era usado como higiene pessoal. Eu nunca na minha existência, nunca, mas tem a ver com higiene, tem a ver com limpeza. Limpeza sempre na Bíblia tem a ver com santificação, tem tudo a ver. O que mais, minha gente? Então tá bom. Vamos orar para terminar e obrigada sempre pela atenção. E semana que vem a gente continua. E semana que vem nós falaremos sobre os profetas. Moisés morreu, depois veio Josué, depois veio os sacerdotes e Samuel, veio juízes e teve Débora. E o povo se organizou como sociedade estruturada, como povo, tinha ali os vereadores e os prefeitos e a galera que trabalhava dentro da igreja, e eles estavam muito parecidos assim com uma cidade, com o povo, e eles começaram, queremos um rei, e aí Deus falava, mas eu não sou suficiente, por que vocês estão querendo? Não, queremos um rei, todo mundo tem um rei, quero um rei também. E Deus falando, vamos esperar. E eles querem um rei. Deus, vamos fazer um rei. E aí eles têm um rei péssimo. Foi bom enquanto Deus quis que ele fosse bom, mas em geral foi péssimo, que foi Salomão. E depois a gente tem o grande rei Davi. O que vai ser assim, um precursor e o primeiro que profetiza depois de Moisés a vinda de Jesus. Semana que vem nós estudaremos Salmo 22. Se vocês quiserem estudar em casa, a gente vai falar sobre esse texto. Amém? Amém. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva, porque ela fala aos nossos corações, porque ela trabalha nos nossos pecados, porque ela nos santifica. Obrigada, Senhor, por esse tempo. Em nome de Jesus, amém.